A paz do Senhor, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Larissa Oliveira e vim aqui mais uma vez nessa quarta-feira compartilhar com vocês uma mensagem da parte do Senhor. Antes de tudo, então, eu já quero convidar vocês, se vocês puderem fechar os teus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento, pedir para que Deus nos ajude a entender um pouquinho da palavra, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças damos a Ti, Senhor, por esse momento que o Senhor separou para nós. Pai, obrigada por mais um dia que o Senhor nos colocou de pé e nos deu bom ânimo para vencermos as lutas dos dias, Senhor. Pai Altíssimo, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia. E eu peço a Ti, Senhor, ajuda-nos, Pai, a guardar a Tua palavra em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a entender dela e a poder compartilhar, Pai, com aqueles que precisam ouvir também. Permaneça conosco, ó Deus, e trabalhe em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como sempre, o Senhor colocou no meu coração um assunto específico para trabalharmos nesta manhã. O tema ele é referente à renúncia. As coisas que nós temos que renunciar para alcançar o nosso alvo. E o que é o nosso alvo no mundo que nós vivemos hoje? Se vocês estão com a Bíblia de vocês aí, peço para que vocês abram a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 13, tá bom? E a palavra do Senhor diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Versículo 1 diz: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Já grifa essa parte: tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho. Deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amém? Glória a Deus, aleluias. A gente pode pensar assim, mas se o tema ele é renúncia, nós temos que abrir mão de alguma coisa, porque essa palavra que nós lemos trata-se a respeito da providência do Senhor, porque uma coisa é ligada com a outra. O que eu entendi a partir desta palavra é que quando a gente decide abrir mão de certas coisas,
de certas pessoas que nos afastam da presença de Deus, Deus provê com aquilo que é necessário para nós. A partir do momento que a gente entende que a presença de Deus é mais importante, que estar na presença de Deus é mais importante do que muitas pessoas e do que muitas coisas, nós alcançamos as nossas metas, nós alcançamos os nossos sonhos e os nossos objetivos também. Deus provê com tudo aquilo que a gente precisa, mas nós temos que abdicar de algumas coisas. Temos que entender que existe sim pessoas, coisas, atitudes, vícios, N coisas que nos afastam de Deus, que nos inibem de alcançar aquilo que a gente almeja para a nossa vida. Então, o que eu quero que vocês entendam, que eu também consiga entender, porque não é só falar, é viver isso que a gente conversa, né? Às vezes é necessário renunciar para alcançar. Mas renunciar o quê? Alcançar o quê? Renunciar às coisas, às pessoas, renunciar a certas atitudes, vícios, todos os tipos de vícios, para alcançar as tuas metas, os teus objetivos, para alcançar a presença de Deus, para alcançar o céu, que é o alvo que nós temos que mirar. Nós estamos vivendo aqui, nós estamos aproveitando ao que o Senhor nos proporciona diariamente nessa terra. Porém, essa terra, ela vai ser passageira, nós não vamos permanecer aqui. Depois daqui, nós vamos para algum lugar, não é? Que depende de nós, porque o Senhor preparou um lugar no céu para cada um de nós. Deus não fez acepção de pessoas quando Ele preparou um lugar no céu. Mas depende de nós, do que nós vamos fazer. Depende se nós vamos crer em Deus. Depende de se nós vamos confiar, se nós vamos andar na presença dEle. Depende se nós vamos abrir mão das coisas do mundo para alcançar o céu. Por isso que é muito importante nós sabermos renunciar a certas coisas e a certas pessoas que nos afastam da presença de Deus. Às vezes você pode pensar que as pessoas não nos afastam de Deus. Somos nós que nos afastamos. Tá certo, porém não é 100%, porque influências de outros podem contribuir para te afastar da presença de Deus. Então, nós temos que orar frequentemente, em todo o tempo, e incluir nas nossas orações, pedir para que Deus nos ajude a renunciar essas pessoas que nos afastam da presença dEle, pedindo para que Deus nos ajude a renunciar aos vícios que nos mantêm longe de termos uma comunhão com Deus, de termos uma intimidade com Deus, porque é muito importante termos essa intimidade. Porém, quando temos vícios, Ele nos mantém longe, não nos faz ser íntimos, nos faz ficar cada vez mais distantes da presença do Senhor. Se você não tem força para se afastar dos teus vícios, para se afastar de pessoas que não querem saber da obra de Deus, se você já conversou com a pessoa não quer ir, a pessoa não quer se entregar para Deus, não quer fazer o melhor para Deus, você tem que pedir para Deus te ajudar ou a trazer a pessoa para dentro da presença do Senhor, ou a te ajudar a renunciar, porque muitas vezes a pessoa não quer, e você não pode se afastar junto por amor àquela pessoa. É importante renunciar, abrir mão de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Aleluia! Se os teus pais te afastam da presença de Deus, ore ao Senhor, continue pedindo a Deus para salvá-los, para que eles sejam tocados, para que eles possam estar na presença de Deus. Porém, não se afaste de Deus se a tua família não quer que você siga ao Senhor. Mas importante é que você siga a Deus estando sozinho, do que você se afaste de Deus para estar perto da sua família. Lembre-se, a salvação é individual
E isso inclui renúncias na nossa vida. Nós temos que aprender a renunciar a muitas coisas. É difícil, mas é necessário. Lendo essa passagem aqui de Abraão, a gente entende. Se nós voltarmos alguns capítulos lá atrás, Abraão, antes de ter o seu filho Isaque, o seu filho da promessa, ele erguia altares ao Senhor. Ele adorava ao Senhor a todo tempo. Ele estava presente com Deus e ele fazia N coisas para fazer a vontade do Senhor, para se entregar a Deus. Mas depois disso, o Senhor precisou provar Abraão. Abraão estava deixando de levantar os altares a Deus, de dedicar o seu tempo para Deus. Estava praticamente adorando ao seu filho, ao filho que ele tanto queria. Ele estava se dedicando e entregando tudo ao seu filho. Então foi necessário que Deus fizesse provar Abraão, que Deus pudesse mostrar a Abraão o que era renúncia, em que em alguns momentos da nossa vida nós tínhamos que renunciar para estar perto de Deus. Aleluia. Então, quando Deus pediu isso a Abraão, Abraão foi. Abraão não questionou em momento algum. Ele pegou o teu filho, pegou tudo o que precisava para oferecer esse holocausto, subiu até o monte e lá ele estava disposto sim a entregar o bem que ele mais amava por amor maior a Deus. Aleluias. Será que o Senhor vai precisar nos mostrar o que é renúncia antes de nós fazermos isso? Não seria melhor nós falarmos com Deus e pedir para Deus nos mostrar se nós estamos adorando coisas, adorando pessoas mais que o Senhor? Porque se o Senhor for fazer isso para nós, se o Senhor for nos pedir que renunciemos a algo, será que não vai ser mais doloroso? Não vai ser mais difícil? A palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a renúncia, abrir mão por amor a Deus, é algo maravilhoso. É algo que nos faz estar mais perto dele e nos faz alcançarmos um degrauzinho a mais no céu. Aleluia. Glória a Deus. Isaque não foi a única renúncia que Deus pediu para que Abraão fizesse. A Isaque foi a maior renúncia, não é? Abrir mão daquilo que ele mais amava, do seu filho, que foi tanto esperado. Mas se nós voltarmos alguns capítulos lá atrás, capítulo 12, por exemplo, de Gênesis, Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra. Ou seja, renuncie ao lugar em que você vive, ao lugar em que você está acostumado, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor pediu para que Abraão abrisse mão do lar em que ele morava, da terra em que ele morava, pediu para que ele abrisse mão da casa do pai, porque ele morava na casa do pai, não é? E as pessoas que conviveram na casa do pai, que moraram na casa dos pais, sabem o quanto é um lugar seguro, ou era para ser, não é? Quem mora na casa do pai tem o que precisa. Quem mora na casa do pai tem amor, tem proteção, na maioria das vezes, não é? Não tem necessidade do que é importante. Casa do pai é um lugar de segurança, é um lugar de proteção, aonde a gente vai para se sentir tranquilo, para se sentir bem. E o Senhor pediu para que ele renunciasse àquilo. Renuncie, Abraão, ao teu lar, à tua casa. Renuncie estar perto do teu pai. Renuncie os teus parentes. Saia de perto das pessoas, de todas as pessoas que você conhece, e vai para onde eu te mostrar. Então, Abraão abriu mão do seu lar, abriu mão dos teus pais, abriu mão dos teus parentes e abriu mão do controle da sua vida. Aleluias. Porque quando o Senhor pediu para que ele fosse, mas para onde, Senhor? Para onde eu vou? Para onde eu te mostrar. Ou seja, você não tem um controle. O controle está nas mãos
de Deus. Nós temos que abrir mão disso, temos que renunciar ao controle da nossa vida. Aleluia. E temos que deixar nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele faz o melhor para cada um daqueles que o amam. Eu acabei de dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Por mais que aquilo no momento seja difícil, porque com certeza foi difícil para Abraão abrir mão de tudo aquilo, e mais difícil ainda e mais doloroso ainda foi para Abraão abrir mão do próprio filho que ele tanto amava por amor a Deus. Aleluia. Mas depois que ele fez isso, depois que ele deixou para trás a família, o lar, os pais, depois que ele decidiu renunciar o seu filho para entregar a Deus, o Senhor fez grandes coisas na vida dele. O Senhor mostrou a ele que provê na vida dele. O Senhor disse que ele seria o pai de nações, o Senhor fez na vida dele. O Senhor provou que ele teve coragem de entregar o seu filho e o Senhor permitiu que ele voltasse para casa com o seu filho. Aleluia. Mas Abraão, ele era tão confiante em Deus, ele tinha tanta fé em Deus, ele sabia o quão amigo Deus era, que ele afirmou para os homens que estavam com ele: fique aqui, que nós retornaremos. Voltando lá no capítulo 22, diz assim, capítulo 22, versículo 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Glória a Deus. Abraão tinha certeza que Deus ia prover na vida dele. Abraão confiava e ele não temeu. Ele foi sem questionar. Ele entende que renúncias eram necessárias para que se cumprisse os propósitos de Deus na vida dele. Glória a Deus. Às vezes é necessário renunciar para alcançar tudo o que você almeja, desde que esteja debaixo da bênção do Senhor. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar, mas aprenda a renunciar. Aleluia. Não é fácil abrir mão das coisas, não é fácil renunciar pessoas. Pessoas é muito difícil renunciarmos, porque às vezes a gente tem uma idolatria tão grande por alguém. Às vezes a gente acha que é amor, mas não é nem amor, não é? Mas nós temos que então estarmos diante de Deus e pedir para Deus nos mostrar se é necessário abrir mão, se aquela pessoa está me afastando da presença de Deus. Então Deus vai te mostrar o que você tem que renunciar. Aleluia. Qual será o seu Isaac? Cada um tem um Isaac na vida. O que seria o Isaac? É algo que você ama muito, que você idolatra muito e que às vezes te afasta do seu objetivo, do seu propósito, que é estar na presença de Deus, que é adorar a Deus. Talvez antes do Senhor te obrigar a renunciar, seria interessante você se entregar a Deus, você se ajoelhar, orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que é necessário que eu renuncie para estar mais perto de Ti? Me mostra, Senhor, porque sozinho eu não consigo. O meu coração é humano, o meu coração é falho, o meu coração é pecador, mas eu sei que existem coisas na minha vida que eu tenho que renunciar. Me mostra, Senhor. Aleluia. Muitas vezes só vai depender de nós alcançarmos a nossa meta, alcançarmos os objetivos, mas nós mesmos colocamos pedras no caminho. A gente está seguindo o caminho direitinho, está indo em frente, está alcançando, e aí olha para o lado: nossa, essa pedra é linda. Pega a pedra e põe no meio do caminho, e aquela pedra que você pôs te faz tropeçar. Será que entenderam? Eu espero que sim, né? Muitas vezes nós mesmos colocamos as nossas pedras no caminho. A gente abre o olho, a gente vê as tentações muitas vezes são bonitinhas, são agradáveis aos nossos olhos, ao paladar, e a gente pega aquilo mal sabendo que é maldição, mal sabendo que vai nos atrapalhar a alcançar os nossos objetivos. Pode ser que doa no início, provavelmente vai doer,
porque abrir mão daquilo que a gente é apegado é difícil, mas o Senhor vai dar graça para você e para mim também, a abdicar de coisas, a renunciar pessoas que realmente não nos fazem bem e não nos aproximam da presença de Deus. Pelo contrário, estão nos afastando. Que a gente entenda nesta manhã que é necessário nós deixarmos algumas coisas para lá, para a gente subir um degrauzinho de cada vez e alcançarmos os nossos objetivos. E que inclusive, e acima de tudo, tem que ser o céu. O nosso alvo aqui na terra é fazermos as nossas obras, é fazermos as obras do Senhor, é alcançarmos as metas, não é trabalhar, construir a nossa família, servir a Deus de todo o coração, para que lá no final nós alcancemos, aleluia, a presença do Senhor e a nossa morada eterna que o Senhor preparou para cada um de nós, sem distinção de pessoas. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. O Senhor falou comigo sobre ela há muito tempo atrás e ontem, novamente, Ele me colocou essa palavra no coração. Espero que tenha servido para vocês, que a gente possa falar com Deus e pedir sabedoria, pedir discernimento para a gente entender o que é necessário renunciar. Glória a Deus. Vamos finalizar então com uma oração novamente, tá bom? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por podermos compartilhar da Sua palavra. Senhor, encha o nosso coração da Tua alegria, da Tua presença e esvazie de tudo aquilo que pertence ao mal, que pertence ao inimigo. Ajude-nos, Senhor, a renunciar àquelas coisas e às pessoas que nos afastam da Tua presença, Senhor. Que estejamos sempre pertinho de Ti, Senhor, para vencermos um dia de cada vez e alcançarmos o alvo, que é o céu. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a vocês também por terem estado comigo até esse momento. Se vocês não fazem parte aqui desse canal, se inscreva aí rapidinho, deixe o seu like aqui, tá bom? E se puder compartilhar essa palavra com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir, faça isso. É bênção e ajude a abençoar as outras pessoas. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.